Bem-vindos, alunos da terceira série do Ensino Médio, Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 37 de História. Antes de mais nada, se você está vendo pela TV, leve na escola suas atividades. Ou no Classroom, clique no link da atividade, resolva e poste a atividade que vale também a sua presença. Na aula de hoje, nós vamos analisar aí a Revolução Cubana e a ditadura de Fidel Castro no contexto da Guerra Fria. Inicialmente, o professor traz a imagem do famoso guerrilheiro Che Guevara, ele aí apontando uma arma para você lembrar do seguinte: revoluções não são feitas somente com flores, sim, revoluções diante de um governo ditatorial, como foi o governo do Fulgêncio Batista, que existia em Cuba antes da Revolução aí protagonizada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, diante de um regime autoritário como o do Fulgêncio Batista, uma revolução armada era mais do que necessária. E foi uma revolução de guerrilhas. Isso nós já lembramos de início, porque você deve se recordar. Na aula passada, aula 36, nós vimos a Revolução Chinesa. E também o Mao Tse-tung fez guerra de guerrilha contra um governo autoritário do Chiang Kai-shek. As guerras de guerrilha foi a maneira pela qual esses guerrilheiros conseguiram tomar o poder em regimes extremamente autoritários, ok? Então vamos lá. Retomando a aula passada, como o professor estava comentando, os regimes autoritários que nós analisamos são resultado de contextos internacionais ou de contingências internas dentro de cada país. Nós vimos a Revolução Chinesa, a grande fome de Mao, a Revolução Cultural e o autoritarismo ideológico e aqueles campos de trabalho forçado, verdadeiros campos de concentração chamados Laogai na China. E vimos aí em 1989, lembramos também o massacre da Praça da Paz Celestial, da Praça Tiananmen, e o chamado Mártir da Liberdade, Liu Xiaobo, que o professor chamou de o Mandela chinês, né? Foi preso durante anos, praticamente durante todo o final de sua vida, por reivindicar maior liberdade, em especial liberdade de expressão. Antes de dar um salto adiante, damos um passo para trás, então, para tomarmos distância, e você vai fazer isso completando esse pequeno quiz. Nome da repressão violenta contra a manifestação pacífica de estudantes e trabalhadores em Pequim, 1989. E, em segundo lugar, nome do programa causador da grande fome de Mao entre 1958 e 62. E, em terceiro lugar, o nome dos campos de concentração maoístas. Já voltamos com a correção.
Vamos corrigir a atividade, então as respostas aí que preenchem corretamente as lacunas são: a repressão violenta contra os manifestantes em Pequim 89 foi chamado de Massacre da Praça da Paz Celestial. O Grande Salto para Frente, o nome desse programa causador aí de uma grande fome nos anos 50 e 60 na China de Mao, e os campos de trabalho forçado maoístas são chamados de Laogai. Bem, a problemática para a aula de hoje, ela tenta fazer-nos entender, após essa aula, o seguinte: quais características do processo revolucionário em Cuba podem ou não ser caracterizadas como agentes propulsores de um regime ditatorial duradouro, como foi o de Fidel Castro, que governou aí desde a Revolução, em 59, até praticamente o final da sua vida, até 2008. Okay? Essa é a ideia. Quais são as características? Para isso, o professor retoma algumas ideias. Veja, na seguinte charge, há alguns aspectos a serem considerados. A Revolução cubana não foi uma revolução feita sob a bandeira socialista. Não foi assim que aconteceu. De início, até o próprio Che Guevara, o próprio Fidel Castro foi a público e comentou isso, né? Não somos comunistas, né? Ele dizia isso. A partir dos anos 60, em especial 1961, houve um afastamento de Fidel e o governo cubano dos norte-americanos, e você lembra que Cuba está muito próximo dos Estados Unidos, ali, a alguns quilômetros da Flórida, né? Um afastamento dos Estados Unidos e do bloco capitalista e uma aproximação com a União Soviética. De novo, o professor lembra o seguinte: nós temos dentro da ilha de Cuba um conflito bastante particular. O professor já falou sobre isso. Você tem lá uma ditadura, que é do Fulgêncio Batista, logo o professor põe o nome dele no slide, e essa ditadura, então, é que promove a reação popular liderada por Fidel e por Che Guevara. O combate a uma ditadura é o motivador da Revolução Cubana. No decorrer do processo, eles vencem e estabelecem um governo revolucionário em Cuba, que de início não teve uma associação direta com as duas superpotências, mas dentro do contexto de Guerra Fria e graças a alguns embargos que o governo americano estava oferecendo ao governo revolucionário do Fidel, esse afastamento foi sendo a consequência natural e, por isso mesmo, a aproximação com a outra superpotência, que é a União Soviética, líder do bloco socialista, e culminando com a declaração do próprio Fidel, em 1961, de que Cuba era agora um Estado socialista. Isso não acontece logo de início, ok? Então tem uma lacuna desde a Revolução, em 59, até 61, quando Cuba é declarado um Estado socialista. Embora, teoricamente, como em líderes intelectuais, principalmente o Che Guevara, já alimentava esses ideais igualitários que eram sustentados já pelo marxismo-leninismo. Okay? Retomemos a charge. Por favor, observe mais o seguinte. A charge é justamente de 1961, quando os Estados Unidos se afastam do governo cubano. Por isso, aqui o Fidel, representado dizendo: o que você precisa, cara, é uma revolução como a minha. Ele é representado como um bonachão, fumando o seu charuto cubano, arrastando Cuba por uma corrente, como um ditador, e sugerindo ao Brasil, que você tem ali representado pelo carroceiro à direita da imagem, que fizesse uma revolução como a dele, porque aí ele se daria bem. Olha o preconceito, né? O próprio brasileiro é representado com um chapéu de mexicano, né? Com um sombreiro, a carroça quebrada significa que o país não estava bem nos anos 60. Era essa a perspectiva, veja, não a perspectiva daqueles que são representados. O brasileiro não se vê assim, nem o próprio Fidel se via dessa maneira, mas é a maneira como o americano começou a representar o governo cubano a partir do afastamento de Cuba dos Estados Unidos e da aproximação do governo de Fidel com o bloco opositor, com o bloco socialista. Então você entenda, a charge mostra muito mais aquilo que passava-se pela cabeça do americano que a desenhou do que o que estava acontecendo na ilha, né? E é omitido totalmente da charge que a Cuba estava, na verdade, presa com fortes grilhões por uma ditadura terrível, que foi a ditadura do Fulgêncio Batista, que durava aí desde 1934, como nós vamos ver. Então vamos aí às datas e aos principais acontecimentos. Cuba era uma colônia espanhola
baseada num sistema de plantation, que, como nós já vimos, e você estuda isso também em geografia, é um grande produtor de desigualdades sociais e subdesenvolvimento. Um sistema baseado na monocultura, nas grandes plantações, os grandes latifúndios, né, voltados para a exportação. Esse tipo de colonização fez com que a ilha produzisse basicamente a cana-de-açúcar e o tabaco, né, o fumo. Até 1898, quando proclamam a sua independência com a ajuda americana, na chamada Guerra Hispano-Americana. Então, esse processo de independência custou uma parte da liberdade cubana. Em 1902, Cuba então é declarada e entende-se como um país independente, tem uma primeira Constituição, mas em 1902 a Constituição cubana incluía o que a gente chama de emenda Platt, incluía nas leis em Cuba a autorização legal para que o governo americano interferisse em assuntos internos da ilha. Inclusive, o governo americano poderia estabelecer bases militares na ilha. Até hoje está lá a base de Guantánamo, foi estabelecida ilegalmente, aquilo é considerado uma parte do território americano dentro da ilha de Cuba. Então, veja, Cuba, na verdade, se torna independente, mas nós colocamos entre aspas. Legalmente, mais parece um protetorado. É um país que tem certa soberania, mas que tem margem para interferência externa e, portanto, não tem nas próprias mãos a autodeterminação de seu povo. Adiante. Fidel e Che Guevara, após aquele período ditatorial do Fulgêncio Batista, que nós vimos aí no slide anterior e o professor comentou, marcado esse regime ditatorial por corrupção, a exploração dos cassinos, da jogatina, da prostituição. Cuba virou assim uma espécie de ilha dos prazeres, né, para os turistas internacionais, e associadas essas empresas na ilha, é claro, a ditadura do Fulgêncio Batista, que enriqueceu-se, né, pessoalmente às custas de uma população que foi cada vez mais vendo o seu nível de vida cair e ser jogados na pobreza. A classe média, inclusive, sofria com isso. Por isso, esses dois revolucionários, Fidel Castro e Che Guevara, tomam o poder em 1959 por meio de guerras de guerrilhas, resultando em mais de 200 pessoas executadas. O professor comentava isso, né? Não foi uma revolução feita pacificamente, graças a um regime extremamente ditatorial que já havia na ilha. O socialismo estabelecido por esses dois líderes fez expropriação de propriedades, grandes latifúndios, sim, e redistribuição de terras, que nós chamamos de reforma agrária. E a expropriação de propriedades norte-americanas. É um processo mais ou menos longo, isso não foi feito de um dia para o outro, mas ajuda-nos a entender qual é a perspectiva seguinte, que vai ser o rompimento com os Estados Unidos e a aproximação com a União Soviética. Na ilha de Cuba, muitas empresas norte-americanas enriqueciam e muitas refinarias de petróleo, né, no trabalho feito na ilha. Quando essas refinarias, algumas grandes propriedades e muitas empresas, foram estatizadas, colocadas sob o controle nacional do governo cubano, é claro, isso provocou revolta nos empresários americanos que acionaram o seu governo contra o governo de Fidel. Sim? Então esse é o contexto aí que vai iluminar os conflitos entre o governo cubano e o governo norte-americano que nós vamos analisar em seguida. Antes da gente passar adiante, você tem muita bibliografia sobre isso, em alguns materiais didáticos também constam os aspectos românticos dessa guerrilha. A gente não tem tempo hábil para entrar em todos os detalhes, mas isso fez a mentalidade de toda uma geração, como a minha, que nasci em 74, dos dois guerrilheiros que, depois de Fidel tentar tomar o poder e acabar com a ditadura do Fulgêncio em 53, ele é preso, é anistiado em 55, ele foge e lá no México que ele conhece o Che Guevara, um médico argentino que havia percorrido aí a América do Sul, conhecendo a população que ele só via pelos livros, né? Esses dois líderes, um advogado, um médico, né, voltam para a ilha com planos e com um grupo pequeno de guerrilheiros, se enfiam por meio das florestas e morros de Sierra Maestra e por meio de guerras de guerrilhas tomam o poder de um regime que tinha nas mãos as forças armadas, né, as forças policiais e o exército. Então tem um aspecto bastante cinematográfico até nessa guerra de guerrilha, nessa conquista do poder na chamada Revolução Cubana.
Nós, como o professor comentou, não entraremos em muitos detalhes, mas eu sugiro aí as leituras e você tem alguns filmes curiosos, bastante românticos, mas bonitos de serem vistos, como, por exemplo, o Diários de Motocicleta, o professor recomenda. São grandes líderes, grandes intelectuais, foram grandes revolucionários e não são lembrados somente por terem tomado o poder, mas são lembrados também por terem estabelecido uma nova cultura na ilha. O que você encontrar de fotografias ou filmes atuais em Cuba, você vai ver as imagens do Che Guevara pintada, as imagens pintadas nos prédios, representadas nas repartições públicas ou em quadros pendurados nas paredes das casas das pessoas. Forma um grande imaginário. Bem, vamos adiante. Che Guevara promove então essa revolução que, diante de um regime extremamente autoritário, foi bastante violenta, ela enfrentou com armas. São cidadãos que são civis, que se armam contra um governo autoritário. Isso também cria um aspecto bastante curioso na guerra de guerrilha, né? Não são forças entre dois governos, são civis que se armam contra o autoritarismo. Por isso, algumas execuções foram feitas e o Che Guevara sofre essas denúncias, né, de ter em Sierra Maestra e na Fortaleza de La Cabaña ordenado algumas execuções que foram justificadas por uma de suas esposas, né, a Lei da Marte, como justiça revolucionária. Entenda assim, você não tem aqui um período de paz, é uma guerra civil, não entre porções da população, é uma guerra civil da população contra um governo autoritário. Por isso o professor destaca, não que todas as revoluções sejam violentas. Vimos aí um não revanchismo histórico do Nelson Mandela na África do Sul, vimos uma revolução da não violência feita com um punhado de sal por Gandhi na Índia, né? Também num processo contra governos autoritários. Mas aqui um contexto muito particular da ilha de Cuba, e você entenda, diante de um regime tão autoritário, né, de um governo como o do Fulgêncio Batista, é claro, o desdobramento não poderia ser nada pacífico. E essas pessoas perderam a vida nesse processo. Fuzilamentos, disse o Che, quando foi interrogado justamente sobre o chamado paredão, né, onde pessoas eram executadas, aqueles contra-revolucionários ou aqueles que haviam torturado e matado pessoas durante a ditadura do Fulgêncio Batista. Questionado isso diante da ONU, ele respondeu: fuzilamento sim, fuzilamos e continuaremos enquanto seja necessário, nossa revolução é uma revolução até a morte. Aqui você entenda, existe uma perspectiva combativa, né, nesses cidadãos. Tanto Fidel, chamado comandante Fidel, e depois também o Che Guevara, Cifuentes, foram vários outros líderes que durante esse período revolucionário tomaram em armas, mas isso diante de uma ditadura, você entenda, não havia uma outra maneira. O processo revolucionário cubano tem particularidades diferentes daquela aula passada que vimos, o processo revolucionário chinês, né? E por isso ele desperta aí até hoje tantas paixões e por isso são tantos os poemas, os livros e os filmes que são feitos a respeito desse processo e desses personagens. Para uma pequena atividade, veja lá, o reconhecimento da independência cubana, a Emenda Platt, em 1901, definindo as relações entre Estados Unidos e Cuba, permitia letra A, arrecadação de rendas da produção açucareira, B, intervenção americana em assuntos internos e o estabelecimento de bases na ilha, C, intervenção americana em alfândegas cubanas, ou D, a ocupação militar da ilha. Logo nós voltamos aí com a correção.
Vamos corrigir a atividade, então resposta correta, a letra B. A emenda Platt permitia a intervenção americana em assuntos internos e o estabelecimento de bases na própria ilha. Ok. Os conflitos com os Estados Unidos, o professor já havia comentado. No início da aula, o professor disse que, de início, a Revolução não teve esse caráter de associação com o bloco socialista. Não foi isso. O próprio Fidel deu entrevista para TVs americanas, ele fez visita aos Estados Unidos, não havia esse clima de Guerra Fria ainda envolvendo a Revolução Cubana. Foi uma revolução para derrubar um ditador que desde 1934 prejudicava as liberdades e a situação econômica que ia decaindo na ilha de Cuba. Okay? Então, de início foi isso. Depois da Revolução, medidas dos dois lados, do governo cubano e do governo americano, em especial, nós chamamos de embargos. O governo americano, já de 1958, em 60 e depois em 62, vai proibindo empresas americanas de negociarem com Cuba, de exportarem ou importarem produtos cubanos, assim, esse é o embargo, fechar a ilha para o comércio americano com o país dos Estados Unidos. Essa decisão do governo americano, que chamamos de embargo, foi o principal motivador do início desses conflitos, que o professor enumerou em 3 pontos. Vejam lá. Primeiro, a invasão da Baía dos Porcos. Então, em 1960, houve um recrudescimento dos embargos americanos à ilha. Os cubanos, por sua vez, começaram a aprofundar o processo de estatização da economia, de nacionalização de empresas que eram americanas e estatização das empresas grandes, dos latifúndios, que estavam na mão de cubanos também, né? Mas, em especial, aquelas refinarias de petróleo e as grandes propriedades agrícolas que estavam nas mãos de norte-americanos foram nacionalizadas. Isso provocou a reação dos Estados Unidos e o presidente Kennedy, recém-eleito nos Estados Unidos, promove uma guerra de guerrilha também com esses exilados cubanos que viviam nos Estados Unidos, mais de 1000, que desembarcaram na chamada Baía dos Porcos, em Cuba, tentando derrubar o governo do Fidel. Eles fracassam, gloriosamente nessa tentativa de tomar o poder, e o primeiro grande conflito entre Estados Unidos e o governo de Fidel acontece então com esse nome, o desembarque e a tentativa de golpe, na invasão da Baía dos Porcos. Aliás, uma grande derrota política para o Kennedy, que nós vamos analisar quando falarmos do bloco capitalista no final do século XX. Em segundo lugar, o embargo econômico, como o professor comentou, uma tentativa de esmagar economicamente o regime do Fidel, proibindo as empresas americanas de negociarem com empresas cubanas ou com o governo cubano. E depois os Estados Unidos também forçam a Organização dos Estados Americanos a afastar Cuba da organização sob a alegação de que Cuba não seria uma democracia. Então você entenda, Cuba quase que foi empurrada para os braços da União Soviética. Sendo um país insular, ele depende do comércio com o continente, isso como acontece com qualquer ilha. Você talvez se recorde de que a independência do Brasil também acontece depois da fuga da família real portuguesa para cá, que acontece porque Napoleão invade Portugal, e isso devido também a um bloqueio econômico que Napoleão promoveu contra um país que também é uma ilha, o Reino Unido. Então não é difícil de você entender, você já viu um processo semelhante. Para esmagar politicamente um país que se localiza numa ilha, fazer um bloqueio econômico, um embargo econômico, é uma saída histórica, não é nenhuma novidade. Isso, é claro, custa muito para o governo cubano, que se aproxima da União Soviética. Tanto que, após a invasão frustrada da Baía dos Porcos, Fidel declara Cuba já em 61 uma nação socialista, como o professor já havia mencionado. Fortalecem-se os embargos e, como consequência, a aproximação com a União Soviética atrai para próximo dos Estados Unidos o último que ele gostaria de ver aqui nas fronteiras americanas, a União Soviética, a Aliança Cubana, próxima aos Estados Unidos. A Aliança Cubana com a União Soviética permite que, fazendo parte do bloco socialista, a União Soviética instale mísseis nucleares na ilha de Cuba. Em 61, os Estados Unidos tinham instalado mísseis nucleares na Turquia, também às portas da União Soviética.
influência soviética em Cuba é uma forma de retaliação. Isso provoca um grande conflito internacional, uma tensão. Foram 13 dias em que o mundo praticamente para de respirar, na perspectiva de haver uma guerra nuclear. O bloqueio naval da Marinha Americana à ilha de Cuba para tentar impedir que os navios soviéticos entrassem com o material bélico, né, acaba provocando essa tensão tremenda que só termina com a conversa entre os líderes, aí o Kennedy e o Khrushchev, que provocam a retirada, né, dos mísseis da Turquia e a retirada dos mísseis em Cuba, pondo assim fim a esse tremendo conflito, essa tremenda tensão. Essa próxima atividade lembra isso. O episódio conhecido como a crise dos mísseis em 62 resultou da letra A, invasão da Coreia do Sul pelos comunistas na Coreia do Norte. B, repressão do Partido Comunista Chinês a manifestações populares. C, descoberta pelos Estados Unidos da instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba. Ou D, construção do Muro de Berlim pelo governo comunista da Alemanha Oriental. Já voltamos com a correção.
Ok? A resposta correta para a atividade 2 é a letra C, descoberta pelos Estados Unidos da instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba. Ok. O governo do Fidel, iniciado justamente com a Revolução em 59, se transformou numa ditadura de partido único que durou aí praticamente meio século. Foram grandes os avanços em relação ao período anterior. Praticamente, em pouco tempo, ele praticamente zerou o analfabetismo na ilha e universalizou a atenção básica à saúde. Remédios públicos gratuitos, o atendimento público da rede de saúde à população e subsídios em alguns tratamentos, considerados tratamentos mais caros, né? É uma saúde barata e de boa qualidade que é oferecida com aquilo que a gente chama de atenção básica à saúde na ilha de Cuba. A reforma agrária teve também seus resultados, reduzindo as desigualdades sociais dentro da ilha. Durante esse período, então, essas reformas, né, adiantaram aí aquilo que durante muitos anos foi um objeto de atraso da população mais pobre na ilha de Cuba. Em 2008, ele passa o cargo para o irmão, Raul Castro, que herda o poder. Apesar desses avanços sociais, bastante reconhecidos internacionalmente, a economia ainda não se desenvolveu do ponto de vista industrial, é um país basicamente ainda exportador, né? Continuou sendo um país exportador de cana-de-açúcar e de tabaco, né? E bastante importante foi a dependência com relação à União Soviética. Como houve essa aproximação já nos anos 60, até o final do governo do Mikhail Gorbachev na União Soviética, até 1991, essa aproximação rendeu para Cuba um grande fornecedor de petróleo e derivados, né, a preços bastante baixos, e um comprador dos produtos cubanos a preços bastante generosos, né? Com o fim da União Soviética, uma crise uma crise de desabastecimento, e Cuba acaba se voltando para a Venezuela, que logo mais analisaremos, mas também tem um regime bastante forte do chamado bolivarianismo, né? O governo socialista do Hugo Chávez, né? Vamos analisar nas próximas aulas, se aproxima de Cuba. Isso foi um grande período importante, né? Um grande desenvolvimento para a ilha, e também a exploração do trabalho turístico dentro da ilha e dos chamados médicos, que como Cuba forma em grande quantidade esses profissionais, eles fazem negócios com o fornecimento de serviços médicos para outros países, que em troca pagam para o governo cubano. Chega a ser assim 5 vezes maior a fonte de rendimentos desses programas médicos do que o que em Cuba entra com o turismo, por exemplo, né? Enfim, bastante importante. Essa terceira atividade lembra isso. A frase é de Zélia Gattai, a brasileira, que diz assim: o magnífico Stalin nos havia enganado a todos. Existia um campo de concentração na União Soviética, sim. Prisioneiros na Sibéria. Antissemitismo, sim, senhor. Devia continuar a ter esperanças, a confiar no futuro do socialismo? O professor lembra a frase da Zélia Gattai para recuperar esse período de crise na União Soviética e, em 1991, a situação cubana. Para isso, você responde essas duas questões. A letra A, como a crise na União Soviética impactou a ditadura cubana, e a letra B, que saídas o governo cubano encontrou para a crise econômica que seguiu ao fim da União Soviética. Já voltamos com a correção.
Ok? A resposta correta da atividade 3, a letra A. Cuba tinha uma economia subdesenvolvida, não industrializada, dependente de subsídios soviéticos. Com o fim da União Soviética, a ilha viu-se diante de uma grave crise econômica. E a resposta da letra B, tornou-se dependente da Venezuela, explora o trabalho de médicos cubanos no exterior, que cedem mais de 50% de seus salários para o governo cubano. Nós estudamos nessa aula a Revolução Cubana, a ditadura de Fidel Castro, e aqui o professor termina com uma foto de 1961, bastante famosa, dos dois líderes revolucionários, o Fidel Castro e o Che Guevara. Não se esqueça, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Até a próxima.